você tá fazendo a decoração de um cliente, a decoração de uma festa, você tá trabalhando com comportamento daquele tipo de evento. Por exemplo, eu vou fazer um casamento. Se eu vou fazer um casamento, eu vou trabalhar com 70% desse evento sentado. Eu vou pensar em quais são, se tem uma cerimônia, se tem a mesa lá de bolo e doce, quais são as áreas de maior prioridade na decoração. Se eu, dependendo do buffet que essa noiva contrata, eu tenho que prover essas estações para o buffet, estações fixas, se eu estou fazendo um casamento, tá? Então, qual é o olhar que eu tenho sobre a solução desse casamento? Eu tenho um olhar como um arquiteto teria se ele fosse na casa do cliente e perguntasse sobre o comportamento de vida do cliente. Poxa, será que você pratica esporte? Será que você tem hábito de leitura? Você gosta de assistir filme? Por que o arquiteto pergunta essas coisas para o cliente? Porque ele precisa considerar isso no projeto. Quando a gente pergunta para o cliente qual é o tipo de evento que ele vai fazer, se é um casamento, se é um 15 anos, se é um evento corporativo, ou se é uma festa infantil, tá? Porque tem gente aqui que atende todos os nichos. Por que a gente pergunta isso? Porque são eventos que têm comportamentos de estrutura, né, de solução de decoração diferentes. Todo mundo aqui concorda comigo? Então, o nosso olhar é um olhar técnico, assim como um design de interiores, assim como um arquiteto. Essa clareza de entender que é assim que a gente tem que se comportar no mercado é que faz com que a gente perca dinheiro também. Porque o cliente ele não enxerga dessa forma. O cliente não tem clareza de tudo que você precisa resolver, de tudo que é sua responsabilidade, a menos que algo dê errado no dia do evento dele. Se a iluminação estiver errada e o fotógrafo reclamar, se na hora do buffet que ele contratou não tiver mesa para colocar a estação fixa que ele contratou, a estação de massa, a estação de antepastos, se na hora que o buffet que ele contratou para o infantil chegar e você não souber colocar para ele, explicar para ele onde ele vai se posicionar, e isso atingir o cliente de alguma forma, chegar até o cliente de alguma forma, ele vai reclamar do seu trabalho. Assim, pô, mas que decorador é esse? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu vivi há muitos anos atrás aqui. Teve uma época que era febre aqui no Rio de Janeiro, nas festas de 15 anos, colocar uma gaiola para as meninas dançarem dentro da gaiola. Não sei que inferno de gaiola era essa. E aí eu liguei para o fornecedor, expliquei aonde eu estava fazendo a festa, em que local seria, qual é a data do evento. O fornecedor virou para mim e falou assim: não, tranquilo, já fiz evento lá, eu vou botar a gaiola, pode ficar tranquila. E eu não me certifiquei se aquela gaiola era inteiriça, se ela era desmontável, de que forma ela ia entrar no local do evento. Eu não achava que era importante eu entender as medidas da porta, do local de carga e descarga. Quantos aqui hoje à noite tem clareza? Você tem clareza de tudo que o cliente espera que você resolva? Nem o cliente tem, mas a gente tem que ter essa clareza, tá bom? Pelo menos a gente precisa ter essa clareza. O cliente pode nem ter, mas a gente tem que ter essa clareza de tudo que a gente precisa resolver. Aí voltando nessa história para você. Então o primeiro ponto que te faz perder dinheiro é a falta de clareza. E eu vou deixar isso assim bem, esse caminho. A partir de amanhã você já não vai mais conversar com seu cliente da mesma forma e você já não vai mais perder dinheiro por isso. Tá bom? A partir de amanhã estamos combinadas. Você não vai mais perder dinheiro por falta de clareza sobre aquilo que você resolve. Aí eu lembro que quando foi, a festa era 9 horas da noite e às 11 horas da manhã chega o fornecedor com a tal da gaiola. Era uma gaiola gigante e a gaiola não passava na porta. A gente tentou içar pela janela, não passava pela janela. Liguei pro fornecedor e falei assim: ó, não tá funcionando, a gaiola não tá entrando. Você tem uma menor para me mandar? Aí o fornecedor falou: não, tem uma menor. E chegou assim, num horário que já não dava mais para ele entrar. Ia ter que desmontar a outra gaiola que ele trouxe.
era problemática do mesmo jeito e não passava do mesmo jeito pela porta. Gente, parece uma coisa boba. E às vezes o cliente, quando está negociando com você lá no início, ele pede um monte de desconto. E eu sei que vocês acabam dando porque vocês acham que o cliente tem razão. Ah, o meu serviço está caro demais. Ah, eu tô querendo ganhar muito. Poxa, vou ganhar... Eu vejo muitas aqui. Vou ganhar R$500 num dia. Vou ganhar R$3.000 num dia. Vou ganhar R$5.000 num dia. Isso não existe. Só que o seu trabalho, ele não é só do dia do evento. Eu sei que para muita gente eu tô falando o básico e eu já vou pro avançado. Mas para muita gente eu tô falando isso e talvez estejam virando algumas chaves aí na sua cabeça. Então o cliente, quando ele chega assim todo amiguinho, primeira coisa, o cliente não é teu amigo. O cliente não é teu amigo. O cliente está contratando um profissional que garanta que ele vai ter tudo que ele está pedindo no evento dele. E que o evento dele vai funcionar. E não é só a parte criativa e a decoração bonita. E eu lembro muito claro desse dia, dessa história que eu vivi, porque a última coisa que a cliente notou foi a decoração. Ela não notou a decoração. Ela me engoliu quando ela chegou no evento e não viu a gaiola. A garota de 15 anos chorava, mas chorava compulsivamente. Agora você imagina a reação do pai de uma mãe vendo uma menina de 15 anos chorando compulsivamente. E eu não tinha como me safar daquela situação, porque ela falava assim: como você, como decoradora, não se certificou de como essa gaiola ia entrar dentro desse espaço? Como é que pode, no dia do evento, eu ficar sem a gaiola simplesmente porque você não se certificou? Alguém te contou que você tinha que entender de medida? De porta de salão de evento? Então, assim, se não te contou, eu tô te contando agora. Nem tudo que o cliente, que você acha que o cliente espera, é só o que ele espera. Ficou complicado de entender? Às vezes a gente acha que o cliente, ele não espera que eu entenda de layout. Ele não espera que eu entenda de planta baixa. Ele não espera que eu entenda de proporção. Ele não espera... Gente, se der errado, você vai ser a primeira a responder pelo erro. Por quê? Porque quem provê a estrutura do evento, por menor que ele seja, é a decoradora da festa. E é por isso que eu chamo vocês de arquiteta de sonhos. Porque olha só, um arquiteto chega na casa de um cliente e ele faz um projeto que vai permanecer por anos. E o que cada uma de vocês aqui faz permanece por uma vida inteira. Vocês já perceberam a responsabilidade que vocês carregam? E é por isso que eu não aceito mais. E eu queria que você essa noite dissesse isso pra você. Eu não aceito mais ser mal remunerada. Ao invés de você olhar pro lado e se comparar com o seu concorrente, olha o quanto você é séria naquilo que você faz. Olha o quanto de responsabilidade você carrega. Se o seu concorrente quiser se afogar, problema dele. A solução para o seu negócio não é olhar para o lado. A solução para em 2023 você ganhar melhor é você olhar para dentro. É você entender o que você faz diferente que os outros não fazem. É você entender qual é a solução que você cobre no mercado que ninguém está cobrindo.